nosso programa Minutos de Sabedoria do projeto Viver e Aprendendo, né? Hoje, através do nosso querido Luciano, né, Estevam, que é professor de yoga, com uma formação em administração, uma atuação incrível, que nós vamos ter que conversar bastante com ele, né? Um pouquinho mais, conhecê-lo mais. Mas hoje a atriz do nosso programa, do nosso encontro, é Dorothy Lainer. Mas que na verdade... então, isso que eu quero que conte. Como que é seu nome? Dorothy Lainer. Mas era Doroteia? E o meu Doroteia Dora Lainer, que se diz Lainer. E virou Dorothy? Dorothy Lainer. 2 N's. E por causa de quem? Do Dr. Alfredo Mesquita, que era nosso diretor, falou Dorothy. Ele falava Dorothy, não, então é Dorothy. E aí, porque Dorothy é muito difícil pronunciar e se lembrar de uma atriz, né? Então, uma atriz com Dorothy ficou mais bonita. Dorothy Lainer. Conta pra mim, nasceu aonde e quando? Eu nasci 2 de abril de 1932 em Bucareste, na Romênia. A Romênia é na Europa Central, fica entre, como se chama, a Bulgária, a Hungria e o Mar Negro. E era meu avô, pai da minha mãe era búlgara e meu pai húngaro. O pai da minha mãe era ucraniano de Kiev. Como que eu não posso estar agora tão revoltada com isso? E sobre isso nós vamos até comentar daqui a pouquinho, na outra parte da nossa conversa. Mas eu quero saber como que aconteceu, estudou lá e como que veio parar em Amparo. Conte essa história. Eu então nasci na Romênia, mas eu morei depois. Meu pai faleceu em 37, eu tinha 5 anos, e ele morreu com 39, era húngaro. Certo. E o pai dele era austro-húngaro, na época do Império Austro-Húngaro. Então, quando tinha 39 anos, eu tinha 5 anos, meu pai 39. Certo. Morreu ele, faleceu em Bucareste, né? E depois, então, com o tempo, 39 foi o Hitler invadiu a Polônia. Entendi. E então a minha avó materna, que era rumena, certo, ela estava na Argentina porque ela tinha separado do meu avô, esse ucraniano, né? E aí ela levou a senhora para a Argentina? Não, e falou para minha mãe, bem, você está viúva, está sozinha com as 2 crianças, que tinha um irmão mais velho, então vem aqui. E depois você volta, porque minha mãe não queria sair da Romênia. Se você sabe, não se sabe o que vai acontecer com esse Hitler, o que vai fazer, então venha. E foi assim. E aí a senhora foi parar na Argentina? Em que Buenos Aires, Buenos Aires mesmo. E de Buenos Aires para o Brasil, como que foi? Eu casei com um brasileiro. Que morava lá na Argentina? Não, ele estava estudando nos Estados Unidos. Mas acontece que os pais dele eram também amigos do meu padrasto. Também minha mãe casou com um padrasto que era polonês. Certo. Era diplomata. E eles foram... Ele foi parar lá na Argentina com eles? Não. Onde que a senhora conheceu eles? Eles vieram para a Argentina, eles convidaram a minha mãe e o meu padrasto e eu para ir lá, e a gente foi lá. Ele não estava, ele estava estudando nos Estados Unidos. Certo. O Nelson Lainer, ele era pintor e artista plástico. Entendi. Ele faleceu. Mas daí, conte, a senhora conheceu ele em que lugar? Eu conheci ele quando ele veio para a Argentina com o irmão e o primo dele. Vieram e ficaram em casa
porque a Eva Perón tinha falecido. E a minha mãe, nesse momento, ela ia para o Brasil porque o meu padrasto estava lá. Aí eu falei assim, a mamãe, eu estava namorando um outro menino. Olha só, argentino. Olha, a verdade aqui é à tona, né? É verdade. Até aí, eles ficaram em casa, a gente saía de Quantos anos na época a senhora tinha? Eu tinha 20 anos, porque para eu poder sair da Argentina, eu tinha que ter permissão da minha mãe, né? Mas daí, você terminou o namoro com o outro? Não, eu fui para a Argentina, vim para o Brasil. Porque, como que a senhora veio para o Brasil? Eu vim no barco que tanto o Nelson, certo, que seria meu futuro marido, com o primo e o irmão dele estavam lá. E a senhora veio passear com eles? Eu fui passear porque eu estava esperando, eu ia antes, mas como eles, minha sogra, futura sogra, que não sabe, ela falou, não, deixa ela lá, que ela vai cuidar dos meninos, e vocês vêm, e ela volta com eles de navio. E aí você veio na casa dele, aqui no Brasil? E eu vim e fiquei hospedada lá com minha mãe ou meu padrasto. Mas aqui no Brasil, tô dizendo? Aqui em São Paulo. Porque a sua mãe e seu padrasto compraram casa aqui? Não. Como que ele? Eles vieram na casa da minha sogra. Ah, na casa da sua sogra. Da sogra. Era no Jardim América. Mas daí a senhora casou aqui no Brasil? Eu casei no Brasil. Isso em que ano? Isso foi em 50. Em 50, parece que em 51 ela morreu, Eva Perón. E depois de um ano mais ou menos. Não, e aí eu comecei a sair com o Nelson, o irmão e o primo. E aí você se enamorou com o futuro esposo? Eu namorei nada, eu estava namorando outro, eu saía com outro. E eu apresentei uma colega minha do liceu para eles. Né? Do liceu? Liceu? Na época eu estava fazendo farmácia e bioquímica depois. Né? Na que faculdade? No liceu? Na faculdade, não, terminando o liceu, entrei na faculdade de farmácia e bioquímica. O liceu em São Paulo? Onde que era esse liceu? Em Buenos Aires. Ah, o liceu de Buenos Aires. Daí veio para São Paulo. Aí eu vim para São Paulo e aí... Em que bairro lá em São Paulo? Ele me levava a museus, não sei o que, o Nelson, né? Entendi. E aí no final a gente se apaixonou. Aí eu falei e ficamos noivos. Certo. Mas aí, como se chama? Eu falei para meu irmão, não fala nada para o Manolo, esse meu namorado, que quando eu vou falar com ele. Mas o meu irmão não aguentou, né? E já falou, Manolo, já ela falou, se apaixonou Manolo, pelo Nelson. Pelo Nelson, ela já está noiva, tererê, papapá, já está de noivado, não sei o quê. Tira o time de campo. E aí, conte para mim, na verdade nós vamos contar agora numa segunda parte, tá? A sua vida artística. Como que Dorothy se transformou em atriz, bailarina, e depois como que a Dorothy aí, nesse tempo, também chega a Amparo, tá bom? Espera aí, nós vamos já voltar. Num segundo momento aqui, a nossa querida Dorothy, todo mundo já conheceu essa história, né? Da paixão da vida dela, do fora que ela deu lá no Manolo, depois que ela casou com o Nelson. E aí, ainda bem jovem, em São Paulo, Dorothy se transforma em atriz. Como que foi isso? Foi que quando eu casei, eu falei assim, bom, eu quero continuar minha faculdade de farmácia e bioquímica, eu vou mandar vir os papeladas e fazer a revalidação no Brasil. Entendi. Acontece que nesse interim, um ano depois de casar, eu engravidei da primeira filha. E aí tinha que enfrentar a gravidez aí.
Aí nasceu a Vivian, Certo. e depois, quando ela tinha, acho que uns meses, 5 ou 6 meses, mais Certo. ou menos, eu li no jornal, porque é assim, quando eu era pequenininha gostava de dançar. E tive uma professora... Você já ia lá dançar? Lá na Romênia, Certo. eu tirava, eu ficava de calcinha, pegava a toalha da mesa cheia de esses flecos, como se chama esses? Detalhes da toalha, né? E botava aqui e começava a gente. E eu dançava, punha música, dançava. Mas e daí com essa... E eu terminava e dizia assim, bom, e agora tem que bater palma. E aí quando você já dançava, batia palma, já quando 3 criança, anos. com 3 anos, mas daí surgiu no jornal, apareceu Aí uma apareceu vaga de dança. Eu que estava admitindo fazer os exames de admissão para a Escola de Arte Dramática. De São Paulo. E daí foi lá, se inscreveu. Que foi criada pelo Dr. Alfredo Mesquita, que era o filho de Júlio Mesquita do Estado de São Paulo. Do jornal Estado de São Paulo. Entendi. Aí, né, eu fui, não falei nada para ninguém e fui fazer o exame lá. Eu falava espanhol. Entendi. Portunhol, aliás. E aí, como disse, se virou lá. E aí eu fiz os exames e disse assim, Dr. Alfredo, você foi muito bem no exame, só que você não fala espanhol, português, você fala portunhol. Como vamos fazer? Você tem que primeiro aprender o idioma para depois... E daí teve aulas de português. Não. Aí eu falei, tá bom. Eu fiquei chateada e falei, mas o senhor mesmo assim não pode me deixar participar como ouvinte? Olha. Aí ele disse, claro, como ouvinte você pode. Aí eu ia toda noite, era das 7 às 11 da noite, e eu pegava a menina, que não tinha enfermeira nada, só teve enfermeira nos primeiros meses. E botava ela na caminha e eu ia, pegava o carro e eu ia para a Escola de Arte Dramática. E aí, conte para mim, essa escola onde que era em São Paulo? A senhora se lembra? Em Higienópolis. Em Higienópolis. Em Higienópolis, na Rua Maranhão. Na Rua Maranhão. Era uma casa antiga, né, do Dr. Alfredo. E nessa escola provavelmente estudaram outros. Se formaram. Comigo tinha muitos alunos, éramos 20, eram 25. Aí eu falei, bom, eu estou assistindo, muito obrigada. E tinha gente conhecida da época, assim, da atriz que a senhora conheceu? Aí, então, eu falei assim, eu posso assistir. Quando chegou a época dos exames, eu falei, eu quero fazer o exame. Você pode fazer, mas... Bom, fiz e passou. Então o Dr. Alfredo Mesquita falou, Dorothy, sabe de uma coisa? Você tem talento, tem pasta. Eu não sabia o que era, queria me dizer que tem pasta. Pasta do quê? Então, e aí ele me deixou fazer os exames e passei. E eu fui a 26. Porque era 25. E daí conte pra mim. E daí... Começou a atuar daí como atriz? Não, aí tive que passar 4 anos. Escola de arte, que eu tinha umas aulas de português, de canto, de dança com a Chinita Ullman, que era professora e bailarina de dança expressionista. Certo. E tinha o professor Balas, que era psicologia, e tinha também, como se chama? Ai, esqueci. Mas já vou me lembrar. As referências já são as melhores. São 4 anos que eu fiz. Mas vamos correr. Depois dos 4 anos, passou a atuar como atriz em que lugar? Como que foi? Lembra da primeira peça? Sim, entrei.
O Sérgio Cardoso, que era um grande ator, Conhecido, com tem o Nídia teatro Alessia, até hoje, Sérgio Cardoso. eles tinham uma companhia e me convidaram para fazer um musical. Aí o Dr. Alfredo diz assim, Dorothy, eu não sei se você deve fazer isso por causa da sua família. Outro lado, não? Não, a minha mãe, não, era a minha sogra. Certo. E era escultora, Felícia, ela é muito conhecida ela Certo. também, né? Mas, em todo caso, aí nós fizemos... Essas obras da Felícia existem lá no sul do país? Que coisa? As obras dela existem no sul do país? Existe em Campos de Jordão, tem um Meu museu, Deus Felícia do céu. Leiner. É. Tem um museu ao ar livre. Sim, mas agora eu vou contar que o Domiciano, José Domiciano, que é um grande amigo de lá, Sim. ele trabalhava com Com ela. a Felícia? Ele que cuidava. Gente. Chama José Domiciano. Então, Ele era braço direito dela em Campos do Jordão. então, você veja, porque ela tinha um estúdio também lá em Campos, não é só em São Paulo. E uma época ela me falou, vem fazer um pouquinho de escultura comigo. Gente, Eu falei você sim. sabia que eu passei na frente da casa dela? Hum? Eu passei lá na frente da casa. Em Campos de Jordão. Sim, ele me levou lá para ver. Não cheguei a entrar. Eu passei na... Lá ela tem um terreno enorme que primeiro era suas Ele obras, que estava cuidava tudo da lá. restauração. Olha aí. Mundo pequeno. Muito Querida, e aí, conte, voltando na Dorothy. Meu Deus. Voltando. Conte, daí começou a trabalhar lá no Sérgio Cardoso, não? Atuar, né? Não, não fui porque ele disse que ia me trazer problemas com a família. Porque ela, arte, se a escultura, desenho, gravura, que era minha cunhada e irmã do Nelson, tudo bem. Mas teatro, atriz. E aí, onde que Você foi parar? sabe que nessa época, para você ter o papel de atriz papelada, Sei. você tinha que ser prostituta. Meu Deus. Era prostituta tinha que ser. E E quando, aí, quando que o que meu a senhora sogro foi foi fazer? meu sogro, está que ele é amante das artes, né? E criou muitos museus, essa coisa toda, ele falava, eu gosto muito de ver nos palcos, mas eu prefiro você ver em casa, Ai, não no palco. mas como que a senhora saiu de casa e foi parar nos palcos? No TBC. Hum. Eu fiz o TBC, Teatro Brasileiro de Comédia. Fiz Olha. vários espetáculos lá, que se chamava, era Quando se Morre de Amor, do Giuseppe Patroni Griffi. Qual foi a italiano. sua primeira peça? Essa, Quando se Morre de Amor. Olha que lindo. Isso é 1950, qualquer coisa? Peraí, não, em 58 eu me formei. 58. Então, em 58, em 59, 59, 60. Era a Raquel, Teresa Raquel, era atriz, era E a sua atuação lá era como atriz já. como atriz. Olha. Eu me formei atriz. Lembra-se? Mas eu virei pesquisadora, atriz, bailarina e depois passei para Bhutto. Em 1977, 78, conheci Takao Kusuno e era bailarino e Que país atriz. dele? Ele é do Japão. Do Japão, né? Ele é irmão do Tomoshige Kusuno, que é um grande artista plástico Entendi. de São Paulo. E daí, conte pra mim. A senhora conheceu... Fala um dos atores, atrizes daquela época lá que a senhora conheceu. Sim, como se chama, meu Deus do céu? Que faziam parte desse espetáculo, não? Ou não necessariamente. Não, Nossa Senhora. Sabe que nessa época, porque na escola a gente era obrigado também a fazer espetáculos. E eu estava com a Miriam Meller
Francisco Cuoco. Ah, E Francisco. a peça se chamava Só Eles Sabem, do Tardieu. E quem dirigiu foi o Dr. Alfredo Mesquita. E o Francisco Olha só. Coco atuou. E a senhora junto com ele. Com ele e com a Miriam Muniz. Ah. Não, Miriam Muniz não. Miriam Meller. A Miriam Muniz apareceu depois. E a partir daí foram tantas outras peças, né? também. Depois Viajou pelo Brasil ou não? Chegou a viajar? viajei pelo Brasil com o espetáculo com a Escola de Arte Dramática. A gente se apresentou lá no Pernambuco, Em Pernambuco. naquele teatro. Ai, esqueci. Guaíra? Pode ser, pode ser. Não, Guaíra era em Guaíra, Curitiba. Em Curitiba, o Em Teatro Curitiba. Guaíra é Curitiba. É Curitiba. Curitiba aí, os 3 anos da Vivian, minha filha, foi festejamos no Teatro Guaíra de Curitiba. E daí conte pra mim, nós vamos ter que pular. E por aí causa eu do fiz tempo. um espetáculo que foi uma das que seriam nombradas para ganhar um prêmio, Certo. mas era a Cacilda Beck que estava no meio, que era uma grande Sim. atriz. E aí ela ganhou. Lógico, que pode, lógico que Querida, mas, tinha que gostar. mas conte pra mim, porque eu vou ter que conversar muito, horas e Nossa, horas. então- Mas conta pra mim uma coisa. Como que a senhora veio parar na cidade de Amparo e em que ano? Aí eu me separei, né? E aí eu ganhei uma bolsa de estudo lá em Londres, representando o Brasil no British Drama League. E a senhora foi estudar lá. Fui estudar lá. Quando eu voltei, o Dr. Alfredo Mesquita me convidou. Eu tive grandes mestres. Imagino. Eu conheci Sir Laurence Olivier, que era o grande... Que Nossa, do filme E o Vento, E o Vento Levou? Eu conheci, sabe onde? Eu conheci ele em Montreal, no festival de 67. Mas não teve paquera com ele, não. Não. Mas eu tive paquera com outro ator, John Stride, que foi um dos professores que veio dar um curso pra gente. A gente se apaixonou e ele era separado, Nossa, ele e eu esse- também. E Eu- foi uma paixão de muitos anos. Nossa. Ele me esperou 7 anos para eu juntar minhas 3 filhas com as 2 do primeiro casamento Pra ir dele. viver com ele. Mas Não o deu. Nelson falou naquela época, você pode ir. Agora as meninas são brasileiras, elas ficam aqui. E aí a senhora ficou. Escolhi, foi a minha escolha. E Eu não me arrependo de nada que eu escolhi na minha vida. Eu não posso me, como se chama, arrepender de nada. Posso sentir que foi pena que perdi muitas coisas, mas porque eu não podia. Conte- Eu não queria perder minhas filhas. E Olhamos- conte pra mim, e como veio parar em Amparo? Então, aí um dia eu falei assim, eu tive um motorista, o senhor, como ele se chama? Esqueci o nome dele. Não tem problema. E esse E motorista... esse motorista, ele disse, vamos viajar um pouquinho, a senhora vai, vamos pegar as meninas e pegamos as meninas e nós fomos a olhos e chegamos em Serra Negra. Ah, olha. Serra Negra. Chegamos, senhor Geraldo se chamava. Certo. E ele era domador de cavalos, que trabalhou nessa fazenda desse domador de cavalos, perto que eu morava na rua, uma travessa da 9 de Julho. Lá em Serra Negra. Não, isso é em Em São Paulo, através da 9 de Julho, é em São Paulo. Aí ficamos na estrada daqui de Serra Negra, tem uns pequenos hotéisinhos como se chama? Chalés. Chalézinhos. E a gente alugou um chalé para a baba, que era a Teca, que era a babá das meninas A e senhora. as filhas, e o outro para o motorista. Aí o Nelson já não estava mais na história. Já estava lá em São Paulo. Já ficou para trás. Né? E aí, conte para mim. Passou, se encantou por Serra Negra. Se contei, gostei
e até andava a cavalo com as meninas, e o senhor dos cavalos, eu perguntei, por aqui não tem uma chácara, uma casa, uma mato assim, que eu gostaria? Tipo um chalé, né? Uma chácara? Não, uma chácara, um sítio, uma coisa assim. Sim. Aí ele disse, tem do senhor não sei o quê. Falei, é o sítio, vamos lá. E foi comprar. E foi lá, encontrei, e eu me encantei. Que ano que era isso? Isso foi em 70. Na década de 69, assim, 70, porque 70 eu fechei negócio, eu não tinha o dinheiro para... Eu tinha as coisas, mas não o dinheiro. Aí, eu fiz um empréstimo de uma senhora rumena, que me fazia sempre depilação, essa coisa toda, não? E eu dei para ela, dei para entrada, e depois eu fui vendendo minhas coisas, porque eu trabalhei com antiguidades. Ah, olha, também. E curiosidades. E fazia feira, a feira da Avenida Paulista. Sabe aquela feira do Museu do MASP? No MASP, eu estive lá já. Já estive lá. Então, eu tinha o meu stand era 19, logo na entrada, Olha isso. em frente ao... E até hoje essa feira aquele de manhã. que fez a rainha de Inglaterra. Tem uma escultura lá, homenagem a ela. Querida, mas daí foi trabalhar aqui, como que chegou em Amparo? Aí, pera um pouquinho, aí eu... Está enrolando essa chegada aqui, vai chegar. Estamos chegando. Estamos chegando. Estuda, são 91 anos, que eu sei que... Calma, né? Tem muita coisa para chegar aqui. Mas é que aqui eu cheguei, eu gostei muito, passei por aqui, demos uma volta e aí fomos até Serra Negra, fui lá, tinha esse chalés para a gente poder alugar. E daí comprou lá. E comprei lá. Vendeu alguma coisa, pediu dinheiro emprestado para a Romena, tinha o dinheiro guardado. E aí foi trabalhar aqui, como que chegou aqui? E eu abri um espaço cultural. Aqui? Em Serra Negra? Não, em Serra Negra. Em Serra Negra. E depois eu vi em Monte Alegre também, tinha uma coisa bonita em frente à igreja aqui em cima. Sim, mas, a igreja de São Bom Jesus. Mas não deu certo. E eu então fiquei no sítio Nossa Senhora do Rosário, em Serra Negra. E aí eu vendi esse sítio em 2011. E aí? Até lá eu fiquei trabalhando e eu tinha mel lá em cima, como se chama, apiário, e eu tinha as verduras naturalistas, tudo assim, viu? Naturalista. Mas e daí? Olha a enrolação, está me enrolando. Eu quero saber da sua chegada aqui em Amparo aí. Então, e aí eu chegava e vinha em Amparo, eu dizia, Amparo é tão gostoso, tão lindo, eu tenho mas, né, tantas coisas. Aí ele disse assim, mas acontece que não tem o movimento que tem aqui em Serra Negra. E eu vinha passear, víamos com as meninas aqui. Em que lugar que a senhora? Não, aqui eu não via nada, eu voltava para Serra Negra. Mas aqui em Amparo só passeava? Aí eu só passeava, vinha ver espetáculos, músicas, coisas que tinham por aqui, né? E a própria cidade, ela me inspirava muito e eu dizia, engraçado, como que eu gosto tanto, né? Da cidade de Amparo. Mas a minha casa era lá. Em Serra Negra. E aí eu fornecia o mel e as verduras e as frutas do sítio nos postos de São Paulo. Entendi. Olha, vendia lá em São Paulo. E aí eu dava aula na EAD, e lá na FAP também, Fundação na FAP. Olha, sim. E aí... E daí aqui? Trabalhou em quê? Aqui trabalhava... Não, eu aqui não trabalhei só
em Serra Negra. Certo. E em Serra Negra eu tive um espaço cultural, uns 20 anos mais ou menos lá. Ah, como que era o nome do espaço cultural? Espaço Cultural de Serra Negra, Casa 1. Espaço Cultural de Serra Negra. E Amparo, a senhora sempre vinha passear? Não, aqui. eu só vinha passear porque eu gostava. Depois, quando eu tive que como se chama, que se termina de trabalhar? Aposentado? Aposentar. Me falaram, você tem que ir para Amparo, mas eu moro em Serra, mas aqui não tem, a senhora tem que ir lá. Falei, tá bom, eu via e passava o dia todo lá. Então, na verdade, eu falei tanto, a senhora não chegou a morar aqui. Não, sempre em Serra Negra, mas sempre a senhora vinha a Amparo, onde nós estamos hoje, no Jardim Público, aqui. Passear. E esse lugar a senhora vinha também passear aqui? Não? Eu vinha, só que era muito diferente tudo, porque foi mudou tudo muito. reformado. E lá também. Aqui foi o primeiro cemitério de Amparo. Pois é. Esse lugar aqui, esse jardim que ficou muito bonito, revitalizado. E lá eu fiz amizade com Cid Serra Negra, que foi um grande pintor em Serra Negra. A senhora chegou a conhecer o Leandro Frediani, que era de Amparo, que provavelmente foi amigo dele. E foi um grande pintor também. Porque eu conheci ele em São Paulo, na casa de uma amiga minha. Como que é o nome dele? Você lembra? Cid? Cid Serra Negra. Ah, tá. Deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos dar mais uma pausa e vamos finalizar a nossa fala. Que pena, porque precisamos conversar várias horas, né? Temos tanto conteúdos, né? Ela sabe tudo aqui, é uma enciclopédia essa moça aqui. E daí nós vamos falar sobre qualidade de vida e como chegar aos 91 anos com essa alegria, com essa vitalidade e com esse entusiasmo pela vida, tá bom? Porque as vacinas não me fizeram bem, as 4. Ixi, mas nós vamos falar sobre isso, tá bom? Tá. Estou aqui com a Dorothy Leiner. Eu ainda aprendo. Que vai nos dizer agora, ó, tem que abrir o jogo, hein? O segredo da longevidade. De quê? Da longevidade. Longevidade. Como chegar aos 91 anos com esse entusiasmo, como diz aqueles mais com esse pique. Conte. Eu vou lhe dizer, sabe o que eu faço quando estou lá morando, estou em Serra Negra, perto da minha filha, da minha caçula, ela que me cuida aqui. Em São Paulo é a Alexa e a Vivian, e aqui... Está bem cuidada. Estou bem cuidada. Então tá bom. É um pequeno condomínio de 12 apartamentinhos só, tá? E aí tem um jardim, você tem um jardim, assim, uma horta. Onde a senhora mora hoje? Aqui. Eu moro num apartamento. Num apartamento pequeno. A primeira vez na minha vida que eu vivo num lugar pequeno. Entendi. Porque sempre vivi em grandes... Entendi. Grandes espaços. Mas eu estou dizendo uma coisa que, gente, para ser feliz, não precisa viver em espaços grandes, pode ser pequenininho. O principal é a gente meditar. Meditar, e quando eu já medita, por exemplo, eu senti que eu estava muito feliz fazendo muitas coisas em Tiradentes, Minas Gerais. Que a senhora morou lá, né? Morei 19 anos que eu estou lá. Isso. Eu tenho lá um espaço cultural. Até hoje. Que está que não sei o que eu vou fazer, porque minhas filhas que vão decidir. E tem... É uma casa que a senhora tem? Uma casa no centro histórico, que é no Largo do O. Me comprometo, quem sabe junto com o Luciano, fazendo uma viagem até Tiradentes com a senhora. O que a senhora acha? Aí eu acho bom. Topas? Então tá, só vamos marcar a data esse ano. Lá, sabe que eu E a senhora vai ser guia turística, turístico cultural lá. Sabe por quê? Porque lá eu vou Boa ideia, dizer, Luciano. eles queriam me homenagear
os 90 anos, isso, aquilo, ppp. Eu falei, mas eu não tenho o que homenagear, porque isso era muita coisa, entendeu? Mas eu daí, acho que... veja, tem uma frase, um filme, O Vendedor de Sonhos, diz que o segredo da felicidade é conquistar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Isso que eu queria lhe falar. É isso Porque mesmo. aqui agora, como eu não estou trabalhando, eu estou dependendo muito das minhas filhas. Entendi. Acontece que eu me sinto mal. A senhora quer ter a sua autonomia. Eu queria poder trabalhar, poder fazer as coisas. Eu posso fazer as coisas, posso dar as aulas, posso dirigir o espetáculo, entende? Porque eu fiz isso e criei grupos, entendeu? Então isso me faz falta. Eu me comprometo a criar uma possibilidade da senhora dar uma aula para alunos sobre artes. Nós vamos a uma escola, vamos reunir os alunos e a senhora vai ser a professora, pode ser? Eu já fiz isso uma vez. Mas vai fazer de novo, não, topas? Mas foi outra ocasião, sobre outro lá em Minas também. Mas aqui vamos fazer isso? Vamos, eu vou gostar muito. Então já vamos marcar. Nós temos que ir em Tiradentes, Luciano. Sim. Porque as coisas pequenas, esse ano. A felicidade não precisa ser grande, porque a felicidade São são os pequenos detalhes. átimos. Nós estávamos aqui gravando e nós olhamos 2 pombos enamorados. Namorando. E vinha o outro. E o outro lá que também estava com interesse nela. E ele estava em uma dança, né? E a Dorothy se encantou e fez o comentário, né? Olha o que é felicidade. Aquela árvore aqui que nós vimos, Nossa Senhora, é uma coisa... É esculturas de Deus que eu falo. Nós olhamos as árvores centenárias. centenárias. É isso que as pessoas não querem. As pessoas se acomodam hoje. Não podem se acomodar. Não pode. Não pode se acomodar. E aí, para finalizar, conta qual esse segredo, essa mensagem que a senhora vai deixar para as futuras gerações. Olha, a gente fazer o que a gente quer, tem que aprender a vida a dizer não e não fazer aquilo que a gente não quer, porque isso não é bom. É bom a gente estar feliz, mas fazer feliz ao outro também. E isso é que as pessoas não estão querendo entender. Entendeu? É importante você fazer feliz aos outros. Eu tenho uma filha... Fazer o bem faz bem. Fazendo o bem, poder ajudar dentro da possibilidade de cada um. Se você não pode com dinheiro, porque você não tem, mas tem tantas outras palavras, gestos. Às vezes uma pessoa se fala... Não há palavras que possam expressar o que a gente gostaria de poder. Um olhar, uma carícia. É o principal, sentir felicidade e fazer feliz. Eu acho que, resumindo, é essa autoalimentação, que é a meditação, né? Porque esse encontro, né? Meditar é muito importante. Consigo E mesmo, essa yoga com o meditativa que faz este menino aqui, que é de ouro. Que é o e responsável. Veja que esse senhor aqui é uma joia também. Que é responsável pela sua vinda aqui. Luciano, você... eu queria muito te agradecer. Eu te agradeço. Tá? Aproveita aqui, vamos deixar esse conteúdo que as próximas gerações, né, vamos eternizá-lo através das redes sociais, das novas tecnologias, né? Desde já, como vice-presidente da Academia de Letras, eu gostaria de convidá-la para atuar como membro correspondente. Ai, Tá? Já está feito o convite, porque eu acho que dá para escrever alguma coisa contando tudo isso também para a gente. A senhora vai ter esse compromisso, tá? Ai, que beleza. E vou dizer uma outra coisa. Tem um filme que chama Patch Adams, O Amor é Contagioso. É o filme que deu origem aos Doutores da Alegria. sim. É a história de um médico que se veste de palhaço
Esse filme é interpretado por Robin Williams. Então tinha uma senhorinha que estava no hospital, que o sonho dela era nadar numa piscina de espaguete. E ao término final do filme, eles enchem uma piscina de espaguete e ele nada com ela na piscina de espaguete. Ainda bem que a nossa vivência, as nossas promessas futuras, né, não serão aí na piscina de espaguete. Nós vamos a Tiradentes, né? E tem o compromisso Vocês de vão que gostar de lá também. a nossa guia turística é nossa. E vamos ter o compromisso de ter a senhora aqui E ministrando. vocês vão conhecer gente bem interessante também. Mas a senhora vai Muito. ministrar aqui aulas de artes. O que precisar, eu puder, E e eu tiver vou- condições, tudo bem. Já está feito já o compromisso da senhora. Tá bom? Um grande prazer Obrigada. estar aqui com a Dorothy. Iremos conversar mais. Novas notícias teremos aí no nosso canal. Mais uma vez, os agradecimentos a esse ser divino aí, né? Deus mandou ele pra gente, que é o Luciano, né? Com a yoga, né? Com o trabalho maravilhoso que ele desenvolve Nossa. em Amparo e Serra Negra. Não, é né? demais, não. E Veja que eu tive aula muitos anos atrás, quando bem jovem, tive uma aula com um rapaz jovem que era o yoga indiano, e eu não me adaptei. E agora com ele, E parece depois que... eu falei, bom, vou ver com uma brasileira, então uma professora brasileira também não me adaptei. Então, Aqui em Serra Negra... nessa altura da minha vida, que está quase, porque eu tive um acidente muito forte, hein? Mas fica sossegada que essa generosidade, essa sabedoria, o nosso amigo lá, nosso Deus falou assim, ó, vamos deixá-la mais tempo lá na Terra, para que ela possa estar ensinando muita gente o que é necessário para viver feliz. Beijo no coração. Obrigada. Tá? Até uma outra oportunidade. Luciano, Um beijo para todos. Para vocês todos. E agora, né, mais um momento junto com Dorothy Lerner. Que foi? Dorothy Lerner. Lerner, isso. Finalmente Lerner. acertei. Mas agora estamos na sede da Academia Amparense de Letras, aqui no antigo conserva. Leiner, porque ele se escreve, mas se lê Leiner. Lerner. Um dia nós Como é aprendemos. Christine Greiner, ela é de São Paulo, uma professora. Ele passou 6 anos no Japão estudando sobre os budistas, e ela é uma pessoa extraordinária. Mas Dorothy, é muito conhecimento. E por falar em conhecimento, estamos aqui na sede da Academia Amparense de Letras. Né? Uma alegria fazer parte dessa instituição, e quase cinquentenária já, tá? Que tem à frente o nosso querido presidente, Dr. José Tadeu de Campos Nóbrega, tá? Eu atuo como vice, e fiz questão que nesse nosso encontro aqui em Amparo, ela estivesse aqui na nossa sede, conhecendo nossas obras. Um dia, quem sabe? Os Imortais já está aqui, né? Já está aqui. O dia já chegou. O dia nunca já chegou. podia ter pensado, nem imaginado, que eu estaria um dia, tenho essa honra de poder estar aqui. Imagina. E a alegria, E a justamente, alegria, é nossa. não dá para acreditar. Né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem é de Amparo, de Serra Negra, da região, ao ouvir esse sotaque romeno, argentino, espanhol, todos os que idiomas, misturou tudo aí, É. mas vai lembrar de alguém que falava meio parecido. O nosso saudoso, querido maestro George Henry. E quem diria que ela foi amiga de George Henry? Foi. Nessa época a gente tinha feito um espetáculo de dança que foi a Janka Rutska, uma professora e bailarina de Martha Graham,
E que ela montou esse espetáculo ex votos. Várias bailarinas de São Paulo, que agora não consigo me lembrar do nome, mas que... E foi o maestro que, Jorge Henrique... Mas era a época dele que nós fizemos, e durante um intervalo, de quando ele estava tocando com a orquestra dele, porque era uma pessoa de uma simpatia, ele irradiava simpatia, calor humano. Ele não precisava falar, ele só olhava para você e você sentia a presença. Se a senhora olhar para a sua direita, eu até vou fazer questão de virar, veja a foto dele lá. Mas eu não consigo ver, ele está muito longe. Ah, porque eu vou mostrar. Tem o George Henry aí, que nós vamos chegar perto, para que a senhora, felizmente, possa vê-lo. Daqui a pouco eu já chego lá no quadro dele para a senhora vê-lo, tá? Mas olha para cá agora. Olha para esse povo maravilhoso que está te vendo aqui. Conta para mim que parece que a senhora conheceu Francisco Coco. E creio. Nós trabalhamos juntos, éramos colegas na Escola de Arte Dramática. E, além dele, que a senhora já comentou, parece que a senhora também foi atriz num filme conhecido e que quem quiser acessar, é só procurar no YouTube, faz a propaganda do filme. E ele era... Que inclusive, filme? Sabe que quando Francisco Coco foi para o Rio para trabalhar lá, ele pediu para meu irmão que hospedou ele, que meu irmão era casado com uma brasileira de lá, Mas ele e a senhora não paquerou, não? Não, éramos muito amigos, e ele sempre trazia para Vivian, minha filha mais pequena, que estava no carrinho, né? Sei. Trazia, porque ele era feirante naquela época. Quem? O Francisco Coco. Olha isso! Ele era feirante e doces. Então ele trazia sempre um pacote de balas. E ele já era ator na época. Já era ator. E era feirante também. Aquela época ator não ganhava muito, né? Mas não, todo mundo, quem tinha talento, mas nunca se podia viver do teatro. Você tinha que ter uma outra profissão também. Deixa eu te contar. Esse filme, daí não foi com Francisco Coco, mas foi com Antônio Fagundes. Qual você diz? Esse outro filme que a senhora estava comentando. Não, esse Gaijin. Gaijin. É o Caminho da Liberdade, Gaijin, da Tezuka Yamazaki. O Caminho da Liberdade. E não era Francisco Coco, era... Esse era o Antônio Fagundes. Hein? É do Antônio Fagundes. E o seu marido era o Gianfrancesco Guarnieri. Gianfrancesco Guarnieri. Foi seu marido no filme? Foi. E quem quiser vê-la, é só procurar. No YouTube nós já procuramos. E tem aquele outro... Tem o Gaijin. Luciola, da Luciola de Alfredo Sternheim. Tem vários filmes que eu fiz. E esse filme que eu falo... E tinha um filme que eu fiz com um diretor chinês. Olha isso! Esqueci o nome dele, que se chamava A Dama do Gatinho. A Dama do Gatinho? A senhora era a Dama do Gatinho? Com um gatinho, que eu tinha um gatinho siamês, e foi lá naquele parque que tem em frente na Paulista, em frente ao MASP. Trianon. O Trianon, é isso mesmo. Tem vários filmes que eu não me lembro o nome, mas eu fiz, enfim. Mas, recapitulando. Então, foi atriz, cantora não, ou chegou a cantar também? Cantar não. Eu cantei num filme, num filme não, eu cantei, era um musical, uma peça que começava... como se chama, como o do Shakespeare tem aquela personagem que ela divaga, assim, como se chama aquele... Ai, meu Deus, não coloque maus lençóis, eu e ele. Não pergunte muito, não, porque daí eu lembro da academia, não vou saber responder. Pula essa parte. Mas então cantou.
Escrever. Não, Escreveu? eu escrevia muitas coisas. Quando eu estava no avião, por exemplo, indo a um lugar, se me vinham umas ideias, eu escrevia, porque eram coisas que eu queria transformar ou em ação, ou em dança, ou em botão. Olha isso. E aí, só para caminhando para a reta Por final. isso que eu digo que letras é tudo, abarca tudo. A senhora fala, além do português, fala quais os idiomas? Quais idiomas? Eu falo, escrevo e leio em rumeno, alemão primeiro, foi o primeiro, né? Certo. Alemão, rumeno, inglês e francês na escolinha anglo-esperança, eu que era pequenininha, né? Certo. E depois italiano, que era o fascismo. Espanhol. As políticas, passei por todas as políticas, né? Itália, Espanha, depois... espanhol? Espanhol também? Argentina Então. e português. Tá bom, né? 7. Tá bom. É bom porque dá para você se entender. Só tá faltando aí o que? O japonês? Japonês e Japonês. Não aprendi. Mas trabalhava com o E japonês. húngaro também húngaro sei só, dobrze panie, não, esse polonês, dobrze panie, proszę pani, dobrego, nie chcę, cholera ti, esse é polonês. E húngaro não. Igen, nem tudom, Mitchinald, kezek csokolo, porque eu beijo sua mão, Alteza. Olha, se o mundo inteiro vai estar assistindo, né, vai saber. Dá para queimar um pouquinho. E uma coisa final, nesse espaço de cultura, né, que tanto preza pela liberdade, pela paz, que aquela guerra possa acabar, né? Sim. É o mesmo povo, né? A sua vivência naquela região. Você veja uma coisa, nós tivemos na Romênia 25 anos de um déspota que acabou com o país, que acabou com a literatura. Olha. Ele estava refazendo, fazendo a história da Romênia diferente. E dizia que ele e a mulher escreviam, mandava escrever e ele dizia que era dele. Mas 25 anos ele acabou com o ser humano, acabou com a cidade. E por isso agora você vê que o Putin nem põe o dedo, nem fala na Romênia. Entendi. Porque ele sabe que ele... Porque nunca, se não sabe, nunca sabe nada sobre a Romênia. Eles são de uma descrição, porque passaram tanto. Mas me diga, a Romênia, muita cultura, né? Muita Muita porque nós história. fomos é um país muito pequeno, mas ele é muito rico. Entendi. Porque ele tem todos os metais. É ouro, prata, cobre, bronze, tudo. E nasceu lá tem Dorothy também. Nasceu Dorothy lá também. Bom, mas e fora disso, você veja que ele como se chama? O que eu ia falar? Das riquezas da Romênia. É pequeno, sim, mas que tem também pedras. Rico em pedra. Porque ele foi, olha, foi invadido pelos romanos, por isso se chama Romania. Olha que curiosidade. Pelos turcos, pelos vikings, pelos gregos. Certo. E nossa, vários países, porque todos queriam roubar. As riquezas de lá, né? Das pedras, dos minérios. Se chamava quando era... bom, agora não me lembro, mas outros dos países que eles tomavam o nome dessa. Mas, na verdade, o que valeu, que você conhece e encontra em um monte de lugares da Romênia, porque em cada cidade que você vai, é diferente. Olha, É uma várias surpresa. culturas. É diferente, você vai ao norte porque tem influência húngara, para o sul porque você tem a búlgara, a russa do outro lado, sabe, tudo. Dorothy, deixa eu te falar uma coisa. Cada tema abordado nessa nossa conversa de menos de uma hora,
representa aí horas e horas de conhecimento, dias de dias, né? Nossa, quantos conhecimentos, né? Falamos de cultura, falamos de história, falamos de talento, falamos de paz, mas principalmente falamos de amor. O seu sorriso expressa, exala amor. O seu sorriso nos dá esperança. O seu sorriso mostra que o mundo não acabou, não. Não acabou. Como alguns acreditam. A gente precisa ter muita fé, Isso. muita esperança. E eu quero que nesse nosso encontro, né, esse semblante de esperança presente na nossa querida Dorothy possa, né, lhe dar aí a energia, a força, a coragem necessária Para as pessoas. para realmente enfrentar os desafios de um mundo em transformação. E que possamos deixar um legado melhor para aqueles que estão chegando. Sabe por que estou preocupada muito? Não. Para essas crianças que nasceram nesta época desta doença, E da Covid, né? desta insegurança, Desse desta mundo- mesmice, desse porque mundo uma tão- mesmice em um Um mundo local tão incompreensível. que as né? pessoas não possam entender como eles têm coragem de ficar nessa mesmice e não variar, porque a criatividade é que importa, porque a criatividade que te dá força para você viver, para a esperança de descobrir outras coisas e ficar trabalhando isso e não ficar sempre quello, como dizia o Cid Serra Negra, esse pintor, dizia: Dorothy, o que está vendo com esse mundo? É sempre quello. Ele falava isso nos anos 1970, 80, 90. Mas vamos ter esperança. Vamos. Esperança é a última que morre. É. Esse encontro foi maravilhoso, primeiro de outros que teremos. Temos que assistir em breve sua aula. Tá? Temos que visitar Tiradentes. É. Tá? E da nossa Academia Amparense de Letras, lhe deixo algumas obras. Ai, A nossa antologia, né, onde a antologia reúne vários acadêmicos e conhece? Olha só. Vê se dá para Quem conhecer é? ainda, porque Quem essa é? aí já. Olha, Olha lá. quem é? Quem? Ó, é ele. Sou eu mais novinho, é viu? você. É. Tenta conhecer, que se não conhecer mais, meu Deus. Ah. Tô deixando essa antologia, tô deixando essa É. outra O antologia. Nelson, com a pai das Mona- minhas filhas, com a Mona Lisa. filha da Felícia, Sim. a escultora, tem vários trabalhos sobre ela, modificados segundo a visão dele. Meu Olha Deus, olha isso. Você vai ver. E estou deixando também uma coletânea antiga de 1998 Ai, que da bom. Casa do Poeta e olha as torres da nossa catedral. Torres da Catedral de Amparo. Mais uma vez, Muito um beijo no coração. Muito Tá? obrigada. Luciano, obrigado. Obrigada a vocês. queridos. Obrigada a E você que possamos também. eternizar. Obrigada a todos esses que momentos tiveram a tão- paciência de ouvir todo esse lelele lá lá lá. Não por eles maravilhosos, mas a gente, bom, Imagina. para mim foi uma viagem No tempo. na minha alma, assim. Que bom. Que bom. Gratidão. Eu acho que é essa Gratidão. palavra com a qual Muito finalizamos gratidão, o encontro muito de hoje. gratidão. Beijo no Deus, coração. muito obrigada por tudo.